Chegou aquele momento de informações ao vivo para você, diretamente aqui das ruas de São Paulo. Tudo o que está acontecendo nessa manhã na tela do SBT Manhã. Apresento a nossa equipe de sempre para você que nos acompanha. Fernanda Trigueiro, Derek Toda, Gabi de Saboia. E vou começar com a Gabi. E ela vai falar para a gente sobre a explosão em uma casa que armazenava fogos de artifício na zona leste aqui da capital paulista. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas. O impacto foi tão forte que quebrou vidros de prédios e atingiu carros que passavam numa das principais avenidas da região. A Gabi está no local, está acompanhando desde a madrugada a movimentação por lá e vai trazer as atualizações do caso para nós. Ainda tem algum foco de incêndio por aí, Gabi? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Lívia, o cenário aqui é de total destruição. A explosão começou nessa casa aqui, ó, vermelha que a gente está vendo. Ali funcionava um depósito clandestino de fogos de artifícios, de balões, de inflamáveis. E a gente ainda vê no chão que ainda tem, ó, fogos de artifício que foram jogados. Junto com isso tem pedras, estilhaços de vidro, entre outros objetos que foram arremessados diante da força da explosão que aconteceu. Uma pessoa morreu, era o ocupante dessa casa, ele estava aqui nessa casa junto com os fogos de artifício e aí ele foi simplesmente, Lívia, foi tão forte a explosão que ele foi catapultado pela força da explosão, passou por cima e caiu nessa residência que fica aqui do lado. É o Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos. Ele que estava dentro do imóvel que ocorreu a explosão. Segundo a investigação, esse funcionava como um depósito clandestino. Essa é a casa do lado, onde o corpo do Adir parou, e essa casa está completamente destruída. A moradora aqui da casa está hospitalizada, é uma das 10 pessoas que estão hospitalizadas, graças a Deus, fora de perigo, segundo a família. Mas a gente mostrando aqui, Lívia, olha a destruição da casa. São vidros para tudo que é lado. A gente vai vendo a sala, eles estão tirando tudo da casa porque não tem como continuar aqui. A Defesa Civil pediu para todos os moradores da rua daqui saírem, desocuparem as casas, porque vidros estão quebrados, portas arrebentadas. E a gente preocupou muito, Lívia, que a gente estava aqui mais cedo. Olha, a gente vê aqui o cenário de destruição, olha tudo jogado. Essa moça que estava aqui dessa casa, a dona dessa casa, ela estava na cozinha quando o vidro estourou em cima dela, cortou o rosto dela todo. Ela foi para o hospital, está hospitalizada, mas não corre mais risco de vida, segundo a família. Mas isso aqui que eu estou te mostrando agora, Lívia, é a cozinha da casa. Olha como ficou a cozinha da casa. E a gente viu aqui mais cedo, pouco, Lívia, que se a gente for ali para fora, que agora está difícil de passar, mas ainda tem focos de fogo ainda, né? Ainda tem a gente, além da fumaça que está tomando conta aqui do local. Eu peço até desculpa aos nossos telespectadores para a imagem às vezes um pouco tremida, mas o nosso cinegrafista está fazendo aqui milagre para conseguir chegar no local, porque está muito difícil o acesso aqui. O Cícero está aqui se desdobrando desde cedo aqui para a gente conseguir mostrar, mas é o que a gente quer mostrar para vocês ali, ó. Cícero está chegando ali, ainda tem fogo aqui no local. E outra coisa preocupante é que a polícia deixou o local. E o que está acontecendo, Lívia? Tem gente saqueando as casas que estão completamente arrombadas. A gente, ó, mostrando ali do outro lado, ó, as pessoas querendo atravessar para saquear essas casas que foram completamente destruídas. Então, é uma cena de um filme de guerra que a gente tá, Lívia. Assim, não dá para acreditar que isso aconteceu. A gente está falando de uma das áreas mais movimentadas de São Paulo, no Tatuapé, né, aqui na zona leste de São Paulo. Então, olha como ficaram as residências. Essa aqui que ele está mostrando é a residência aonde, né, os fogos estavam. Essa aqui ainda tem o fogo. E a que a gente está é a do lado, onde o corpo do Adir parou aqui. Essa casa, a gente também apurou, Lívia, ela foi alugada pelo irmão do Adir, que esteve na delegacia prestando depoimento, e agora os moradores estão revoltados, querem saber o que vai acontecer, porque quem vai pagar esse prejuízo, Lívia? Pois é uma das perguntas que a gente precisa acompanhar para saber se vai ter uma resposta, né, Gabi? Só para reforçar a informação, me deixe ver se eu entendi direito. Onde tem esse foco ainda de incêndio que você mostrou, e que não tem mais nada, só destroços no terreno, é onde funcionava esse depósito clandestino, ou seja, havia uma estrutura, uma casa aí, porque a gente não consegue ver mais nada.
é só madeira, destroços, blocos de concreto. Quer dizer que aí onde vocês estão mostrando nesse momento que funcionava esse depósito clandestino, é isso? Exatamente isso, Lívia. Nessa casa aqui funcionava um depósito clandestino. Segundo informações dos vizinhos, o Adir, de 46 anos, que faleceu aqui junto com a explosão, ele tinha alugado essa casa há 2 meses apenas. Ele estava aqui há 2 meses. Os vizinhos disseram que nunca viram nenhuma movimentação dele entrando com nada, saindo com nada, o que deve ter acontecido durante a madrugada, segundo relatos dos vizinhos. Mas aqui funcionava uma verdadeira casa-bomba, porque tinha muito artefato e aí explodiu. São imagens impressionantes da explosão e fez esse cenário de destruição que a gente está agora, Lívia. Não tem mais nada no local. A gente vê que tem uma estrutura que parece ser a de um telhado, que existiu em algum momento da vida, mas não tem mais nada por aí, só destroços. Casa-bomba mesmo, gente. E sabe por que a gente pode falar dessa forma, desse jeito? Vou pedir para o Lion mostrar para a gente mais uma vez a imagem da explosão. Olha isso! Olha isso, foi ontem à noite, avenida movimentada, os veículos chegaram a parar, assustados com o impacto. Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Salim Farah Maluf, uma das principais na zona leste aqui da capital paulista. Os carros pararam assustados, sem entender o que estava acontecendo. Olha só quantos veículos trafegando na avenida. Reforço, uma das principais na região. Agora imaginem só, a Gabi mostrou pra gente as imagens das residências vizinhas a essa casa-bomba. A casa-bomba não existe mais. Depósito clandestino. Não vou ser irresponsável de dizer o que causou tudo isso, mas dá pra gente até imaginar. A gente está falando de um depósito de fogos de artifício, que por si só, se estivesse em condição regular, já era perigoso, porque são materiais que numa situação de risco podem explodir. Agora, era clandestino o depósito. Como esses fogos estavam armazenados? Havia uma estrutura de segurança e muitas casas ao redor. O homem que estava, inclusive, nesse depósito morreu. Foi a informação que Gabi trouxe pra gente. Casas vizinhas ficaram destruídas. Pela imagem da explosão, poderia ter sido uma tragédia muito maior. Tivemos uma pessoa que morreu que estava dentro desse depósito clandestino. Mas olha só a violência. Olha só a violência. A polícia agora vai investigar as causas desse incêndio, como ele teria começado e avançado para essa explosão tão violenta ontem à noite. A fumaça deu para ver de longe, viu? Agora imagens aéreas. Olha só a altura das chamas, a altura também dessa fumaça escura que seguiu para o céu. Os trabalhos se desdobraram ao longo da madrugada das equipes de segurança, corpo de bombeiros. Você vê imagens aí recuperadas da movimentação no local e tem um foco ainda por lá. Vamos seguir ao vivo agora, lá para a zona leste de São Paulo. Gabi de Saboia está acompanhando as consequências da explosão seguida de incêndio numa casa que armazenava fogos de artifício de forma clandestina. Lá na Zona Leste, uma pessoa morreu, outras 10 ficaram feridas. A Gabi agora está com a dona Irene. A dona Irene é vizinha dessa casa, desse depósito clandestino que nem existe mais. A gente te mostrou a imagem, como a explosão violenta só tem escombros agora, onde havia esse depósito clandestino. E a Gabi trouxe a informação mais cedo de que com a desocupação das casas no entorno por causa dos riscos, os saques começaram, infelizmente. A dona Irene está lá, de guarda na casa dela para evitar perder e ser roubada, perder mais do que já perdeu com essa explosão. A Gabi vai conversar com a dona Irene agora, a gente vai acompanhar a Gabi. Lívia, a dona Irene, o filho da dona Irene mora nessa casa aqui do lado. Ela, assim que soube da explosão, veio correndo aqui para ajudar o filho dela. A nora dela foi muito machucada, ficou ferida, estava na cozinha quando vários estilhaços se romperam e machucou ela, saiu toda ensanguentada, está no hospital, mas segundo a dona Irene, já está fora de perigo, graças a Deus. E agora eles passaram aqui a madrugada inteira, ela e a família aqui tirando tudo dessa residência, que a gente viu aqui que está completamente destruída. Só que a dona Irene não pode sair
olha aqui, ela está de guarda, porque agora, além de tudo isso que eles estão passando, ainda tem que ficar de guarda porque a casa corre o risco de ser saqueada, porque não tem polícia, não tem nada aqui nesse momento. Dona Irene, qual é o sentimento que fica depois de passar um susto desse, né? A senhora sabia que funcionava uma casa clandestina aqui? Ninguém sabia, ninguém, porque se soubéssemos já tínhamos denunciado, mas ele fazia as coisas muito bem escondidas, porque ele fazia pouco tempo aí, pelo que a gente ficou sabendo, acho que 3 meses que alugou a casa aí, mas nunca ninguém viu assim a fisionomia dele, não sabia quem ele era. Agora a casa da sua família foi completamente destruída e a senhora Nora ficou machucada, né? Com certeza, está no hospital, graças a Deus ela está bem, está fora de perigo já, mas vai ficar por um tempo lá, que ela inalou também muita fumaça. Qual o sentimento que fica, dona Irene? Além de tudo isso, agora ela tem que ficar de guarda, porque a casa pode ser saqueada. Exatamente, tanto pela frente ainda tem gente aqui, mas lá pro fundo, porque foi tudo para Sarim Paramaluf, né? Ficou uma coisa só. E já estão querendo, teve casa já saqueada aqui. Então a gente tem que ficar, até retirar tudo que nos pertence, né? Para recomeçar, né? Vamos ver. Graças a Deus só foi bem material, a gente recupera. Mas o sentimento não dá para saber, que é raiva, sabe, não dá, é muito triste isso. Porque não só ele foi prejudicado, mas o quarteirão inteiro, porque todas as casas foram destruídas. Então tem muita gente que não tem nem para onde ir. Graças a Deus ele tem para onde ir, para até recomeçar. E é isso aí, a gente vai ter que fazer isso de novo. Ele está acabado, infelizmente. O que faz, né, uma pessoa fazer uma casa-bomba dessa num espaço residencial? É de uma irresponsabilidade, né, dona Irene? É muito irresponsável e as nossas leis são muito brandas também, sabe? São assim, tá chegando o Natal, tá chegando festas juninas, eu acho que deve ter uma fiscalização melhor. Mas quem quer fazer o mal, sabe como fazer. Ele engana a polícia, engana todo mundo. Né? Então a gente vai fazer o quê? Se soubéssemos, denunciaria com certeza. Obrigada, dona Irene. De nada. E ela falou exatamente, Lívia, uma coisa muito importante, né? Que se a vizinhança soubesse, teria denunciado, mas o Adir Mariano, que foi o que faleceu dentro dessa casa, já tinha 5 passagens pela polícia exatamente por uso de fogos de artifício, crime ambiental, que é como é taxado, né, quando trabalha com isso. E nada aconteceu e o irmão dele alugou no nome do irmão, alugou essa casa aqui do lado que funcionava como se fosse uma casa bomba. Então agora olha o prejuízo, né, e a revolta que ficam os moradores aqui desse local, Lívia. Pois é, Gabi, você foi no ponto que nós estávamos discutindo aqui no estúdio enquanto você trazia as informações. Ninguém sabia. Porque um crime como esse, vamos falar o português correto, um crime como esse, porque se mantinha um depósito ilegal de fogos de artifício num bairro residencial cercado por casas, obviamente, é difícil, a população não sabia. Então, para se chegar à polícia, esse tipo de informação, essa possibilidade de cometimento desse crime, dependeria de denúncias. Só que a população não sabia que isso ocorria. Só que você trouxe uma informação que me chamou a atenção, talvez, para uma inação do poder público. Não sei, tá? A partir do momento que esse homem que morreu estava na casa, que mantinha esse depósito clandestino, já tinha 5, né? Só confirma com a cabeça para mim. Já tinha 5 passagens pela polícia, exatamente 5 passagens pela polícia, justamente por crimes relacionados a esses fogos de artifício armazenados de forma irregular, já não era talvez para o caso estar sendo acompanhado, para a vida deste homem estar sendo acompanhada, onde ele morava, se ele continuava cometendo crimes, porque aí a gente volta naquela pergunta que você fez na sua primeira entrada, quem vai pagar pelo prejuízo dos moradores? Quem vai pagar por toda essa destruição?